Bem, amigos da Editora Atualizar, professor Emerson Bruno de volta aqui no YouTube e para atualizarmos o texto do artigo 17 da Constituição da República Federativa do Brasil, ponto importante, sobretudo para os concursos ali, ó, a partir do final de 2017 e 2018, tá? O que nós temos aqui com a redação dada pela Emenda Constitucional número 97 de 2017? Parágrafo 1º. É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento, e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais. Grifem aí, ó, eu não posso mais ter coligações nas eleições proporcionais, nas eleições para deputado federal, deputado estadual, distrital, vereador, ok? Vedada a sua celebração nas eleições proporcionais. Nós vamos ver que essa proibição é a partir da eleição de 2020, as eleições municipais de 2020, está lá no texto da emenda à Constituição, tá? Quando da promulgação da emenda constitucional número 97. Mas voltando aqui, ó, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Nesse final aqui, nenhuma alteração. A grande questão que vocês precisam observar aqui é a vedação às coligações nas eleições proporcionais, tá? Então, ó, para você que está com uma Constituição antiga ou um vade-mecum, enfim, legislação antiga, atenção à nova redação dada pela Emenda Constitucional número 97, ó. É assegurada aos partidos políticos a autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre a sua organização e funcionamento, e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações às eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Então estamos aqui, ó, diante de um ponto importante da matéria. O que a gente tem que lembrar em termos práticos de prova aqui, ó. Primeiro deixa eu arredar aqui, ó, ficar mais pro canto do vídeo. Arreda é uma coisa bem de mineiro, né? Mas enfim, vamos arredar aqui, deixar o pessoal anotar aí o respectivo esquema. Sempre anotem, tá? O esquema aí no caderno de vocês, nas fichas de vocês. Vocês vão ver que isso facilita muito esse processo de aprendizagem, esse processo de até mesmo memorização do dispositivo. Então, o que a gente está estudando aqui, ó? Artigo 17, parte 2, porque nós já vimos aí, né, as questões iniciais, o caput e os incisos do artigo 17. E eu vou encontrar no artigo 17 uma organização referente aos partidos políticos e, sobretudo, no parágrafo 1º, questões referentes à autonomia partidária. Então, o parágrafo 1º, ele garante autonomia ao respectivo partido político para definir sua estrutura interna. Então, eu pego ali o estatuto do partido político, eu tenho a estrutura interna do respectivo partido. Estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios. Então, como que serão estruturados os diretórios do respectivo partido, nos estados, nos municípios e assim por diante. Então, as regras sobre a escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios, né? Também, ó, o partido tem autonomia para estruturar ali, ó, a sua organização e o seu funcionamento. Tudo isso, gente, em regra, está no estatuto do respectivo partido político. Só que o mais importante hoje para provas e concursos é isso aqui, ó, e 3 pontinhos, né? Para adotar os critérios de escolha e regime de suas coligações. Eu tenho autonomia partidária para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações. Só que eu tenho que lembrar que eu só posso ter coligações
nas eleições majoritárias. Quais são as eleições majoritárias? Presidente, vice-presidente, governador, vice-governador, prefeito, vice-prefeito, e faltou aqui, ó, mas a gente acrescenta até de uma cor diferente para que vocês não errem. E também o quê? Para senador da República, né? Então a eleição para senador também é pelo princípio majoritário. Eu já estudei, nós já vimos isso lá no artigo 46 da Constituição da República. Vedada a sua celebração nas eleições proporcionais. Ora, então na eleição para deputado federal, na eleição para deputado estadual, deputado distrital e para vereador, eu não posso mais ter coligações entre partidos nas eleições proporcionais, ou seja, eu não tenho mais a formação daquele partidão, entre aspas, que era resultado da coligação. Então foi vedada pela emenda constitucional número 97 de 2017 a celebração de coligações nas eleições proporcionais. Só que o texto da emenda deixa bem claro lá no seu artigo 3º, se eu não me engano, no artigo 3º da emenda constitucional, que essa vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais é a partir da eleição de 2020. Então, nas eleições municipais de 2020, na eleição de 2018, não vigora tal proibição. Lembrando que eu estou gravando aqui em 2018, antes do período eleitoral. Então, ó, tem que lembrar que para a eleição de 2018 não está valendo essa proibição. Essa proibição, ela vai acontecer, ela está vigente a partir das eleições de 2020, as eleições municipais de 2020, por força expressa do texto da emenda à Constituição, da emenda constitucional número 97. Se vocês forem lá no artigo 3º, tá? Vocês vão perceber, é isso mesmo, o artigo 3º da respectiva emenda. E aí o seguinte, ó, então é a informação mais importante, né? Ó, vedada a coligação nas eleições proporcionais, permitida a coligação nas eleições majoritárias. Eleição majoritária, presidente vice, governador vice, prefeito vice, senador da República, tá? Eleições proporcionais, deputados federais, deputados estaduais, deputados distritais, no caso da Câmara Legislativa do Distrito Federal, e vereadores nos municípios brasileiros. E uma informação sempre recorrente nas provas, essa regra já é antiga, tá? Sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, ou seja, eu não tenho uma verticalização da coligação. Então vamos supor que determinados partidos políticos celebram uma coligação, formam ali uma coligação para presidente e vice-presidente da República. Essa mesma coligação feita entre os respectivos partidos precisa ser reproduzida na eleição para governador e vice? Não, tá? Precisa, quando das eleições municipais, ser mantida na eleição para prefeito e vice? Não. Então, ó, sem obrigatoriedade. Aí vem o concurso, a prova na sua faculdade, coloca com obrigatoriedade, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, ok? Então percebam a regra, o importante aqui é nós não adentrarmos em questões políticas, partidárias, o importante é vocês entenderem a organização do sistema partidário brasileiro. Eu tenho autonomia para que os partidos políticos definam sua estrutura interna, definam através dos seus estatutos, né, as regras sobre escolha, formação, duração dos órgãos permanentes e provisórios, seus respectivos diretórios, a sua organização e o seu funcionamento e, sobretudo, ó, para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações. Aí eu tenho que lembrar que eu posso ter coligações nas eleições majoritárias, presidente vice, governador vice, prefeito vice, senador, e não posso mais ter coligações nas eleições proporcionais. Porém, essa vedação
é somente a partir de 2020, das eleições de 2020, que são as eleições municipais. Para as eleições de 2018, eu não tenho ainda a incidência dessa proibição por força expressa do próprio texto da emenda à Constituição. E quando eu falo das coligações, eu não tenho a chamada verticalização, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. Então eu poderia ter até a seguinte situação: dois partidos que são coligados na eleição para presidente e vice-presidente da República serem antagônicos, rivais na eleição para governador e vice-governador em um determinado estado. Isso poderia acontecer? Poderia acontecer, porque eu não tenho a obrigatoriedade da vinculação, ok? Era o que a gente precisava observar sobre o parágrafo 1º. No próximo vídeo, a gente continua falando da emenda constitucional número 97 e a atualização que ela promoveu no artigo 17 da Constituição, parte 2, importantíssima, mas mais importante ainda são as próximas aulas sobre o artigo 17. Não deixe de acompanhar. Se você vai prestar algum tipo de concurso aí, nos anos de 2018, principalmente 2019, até mesmo, 2020, que é quando começa a incidência da respectiva regra. Então, questões aí extremamente importantes, essa questão aí da vedação às coligações às eleições proporcionais e outros pontos, tá? Os outros pontos nós veremos na próxima aula. Um abraço, inscreva-se no canal da Editora Atualizar no YouTube, siga-me aí no Instagram, já passei, as redes sociais estão aí na descrição do vídeo, então colabore aí com a Editora Atualizar, mantendo esse engajamento que vocês sempre tem com relação aos nossos cursos totalmente gratuitos e de qualidade aqui no YouTube, ok? Obrigado, até o nosso próximo encontro então, dando continuidade às aulas de Direito Constitucional sobre o artigo 17 da Constituição da República.